E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo completo, mas sem enrolação, aqui no GP em Casa Plus, onde agora falaremos um pouco sobre o futuro da Alpine e o que se sabe sobre quem deve ser sua nova fornecedora de motores. E também quais os motivos por detrás do anúncio dessa segunda-feira. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre a temporada 2024 da Fórmula 1. E se gostar de vídeos diretos como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. A equipe francesa Alpine tem feito várias mudanças radicais nos últimos tempos, visando corrigir algumas falhas, tanto na forma como as coisas acontecem internamente, como também no desempenho de seu carro, demitindo muita gente e trazendo alguns nomes de volta. O mais polêmico deles foi Flavio Briatore, que chegou até a ser banido da Fórmula 1 uns tempos atrás, mas está de volta em um papel de super consultor, tendo aprovado várias decisões feitas nos últimos tempos e desde que ele chegou. Uma das principais mudanças sugeridas foi que a Alpine deixasse de fabricar seus próprios motores por meio de sua dona, a Renault. E o motivo apontado para essa decisão é que Briatore acredita que, para a equipe se levantar novamente e conseguir resultados melhores, eles não podem continuar sofrendo com motores fracos como tem acontecido agora, ficando divididos entre a criação do motor e o desenvolvimento do carro em si. E dessa forma, a ideia de tirar esse problema da lista foi sugerida para que assim a equipe comprasse motores de outra fabricante do grid, motores mais fortes, confiáveis, e só precisasse focar suas energias em construir um bom carro daqui para frente, pensando principalmente na mudança de regulamentos de 2026. Essa decisão gerou muita polêmica, já que os funcionários da fábrica da Renault se revoltaram, dizendo que já tinham um motor forte em desenvolvimento para 2026. E não achavam justo ver todo esse trabalho sendo jogado no lixo e eles perderem seus empregos. Mas, depois de muita discussão, nessa segunda-feira a equipe confirmou que não fabricará mais motores na Fórmula 1, com sua fábrica sendo adaptada para outras áreas e os funcionários remanejados para novas funções, com a Alpine se tornando uma equipe cliente a partir de 2026. Aí surgem duas questões principais. Primeiro, qual motor a equipe usará daqui para frente? E segundo, o que mais pode estar envolvido nessa decisão além do desempenho do carro na pista? Bom, começando por quem fornecerá o motor da equipe. Informações que já há algum tempo circulam indicam que o próprio Briatore tentou contato com várias fabricantes de motores, com o interesse principal sendo a Red Bull, mas com as conversas não evoluindo bem, já que a equipe dos energéticos não pretende fornecer motores para mais nenhuma cliente por enquanto, além de suas duas próprias equipes. Assim, Briatore tentou conversas com a Ferrari e com a Mercedes, com as conversas com a Mercedes evoluindo bem e a equipe se interessando nessa proposta de acordo, já que eles deixarão de fornecer motores para a Aston Martin em 2026, então poderiam adicionar uma nova equipe em seu quadro de clientes sem ter que fazer grandes mudanças. Algumas fontes afirmam até que o acordo já foi assinado e deve ser anunciado em breve, com a Alpine confiando que com esse motor Mercedes poderão voltar à disputa por posições melhores, o que é a prioridade da marca, bem mais do que fabricar seus próprios motores atualmente. Mas aí surge a segunda pergunta: o que mais pode estar envolvido nessa decisão de deixar de ser uma fabricante de motores e passar a comprar as unidades de outra equipe? Bom, já não é de hoje que a diretoria da Renault não está tão animada com o projeto da Fórmula 1, principalmente devido aos baixos resultados que eles têm conseguido nas últimas temporadas, com um ambiente que tem dado dor de cabeça e poucas alegrias na pista. Uma das ideias da diretoria claramente é preparar a equipe para uma venda futura, seja completa, seja parcial, com essas mudanças atuais sendo uma última tentativa de resolver tudo e, caso contrário, a Alpine e a Renault podem abandonar de vez a Fórmula 1. Já até houveram negociações de venda uns tempos atrás, com a Alpine colocando alguns termos que deixaram essa venda não muito atrativa na época, como por exemplo, obrigar a compradora a usar motores Renault por algumas temporadas, como forma de reduzir o prejuízo que já tiveram em sua fábrica nesse desenvolvimento. Porém, devido a esses termos,
As possíveis compradoras não se interessaram, já que ter uma fábrica de motores demanda muito mais trabalho e custos do que apenas ter uma equipe cliente. Dessa forma, essa mudança pode ser também uma preparação da equipe, fazendo de tudo para deixá-la mais atrativa comercialmente, com uma estrutura mais simples, um acordo de fornecimento de motores com uma das grandes fabricantes do grid atual e uma liberdade para o comprador tomar qualquer decisão que achar necessária, sem estar preso a uma fábrica cheia de funcionários e com um alto custo para manter. Dizem que essa foi até uma das exigências da americana Andretti, que já há algum tempo tenta entrar na F1 e chegou a negociar a compra da Alpine nesse ano, barrando justamente na questão dos motores, já que a Andretti gostaria de estar livre para em breve introduzir os motores Cadillac em seus carros. Então agora, com essa nova estrutura, provavelmente a Renault e a Alpine ficarão por mais alguns anos para ver se os resultados virão dessa forma. Mas, se até o final de 2025, já com motores de outra fabricante, os resultados continuarem não aparecendo, é bem provável que a equipe seja mesmo vendida e a Alpine invista em outras categorias onde tem tido mais sucesso. Encerrando essa história vitoriosa na Fórmula 1 de uma forma melancólica que esperamos que não aconteça. Bom, com tantas mudanças acontecendo, acha que a Alpine foca em se tornar grande novamente? Ou ela se prepara para ser mais atrativa comercialmente para uma futura venda?